Olá, muito boa noite. O junho de 2013 definitivamente não passou em branco na história do Brasil e também do mundo. Diversos grupos com diferentes interesses e propostas foram às ruas manifestar indignações. Esse mosaico de opiniões ficou claro nos famosos cartazes multicoloridos e pela falta de lideranças. O junho e seus desdobramentos estão sendo grafados nas páginas da história. Tomou e ainda toma conta de trocas de ideias em botequins, em colégios, universidades, em salões de beleza, no Facebook, em programas de televisão. Por falar em programas de televisão, o Sala Debate de hoje vai abrir espaço para discutir o conservadorismo político. Propostas que remetem aos princípios da extrema-direita, um ufanismo já conhecido pelos brasileiros em décadas recentes e a eterna disputa maniqueísta começam a borbulhar nas redes sociais e no cenário político brasileiro. Será que ainda há espaço para golpes antidemocráticos? Será que esses pensamentos e esses grupos vão longe? Isso é positivo? Esses grupos estão certos, estão errados? Quem são e o que querem os novos conservadores? Será que são tão novos assim? Para responder essas e discutir outras questões, trouxemos o Ricardo Figueiredo de Castro. Ele é professor de História Contemporânea da UFRJ. Também temos o prazer de trazer o Sidney Silveira, que é jornalista e consultor da ARENA, Aliança Renovadora Nacional. E o Paulo Domenech Oneto, que é filósofo político e professor da UFRJ. Você que está em casa, no trabalho, participe. Sua participação é mais do que fundamental. Envie seus comentários, críticas, perguntas. Tem duas maneiras. Pelo nosso Twitter, que é o @Canal Futura, ou pelo nosso Facebook, que é o Canal Futura Oficial. Faça igual o Gustavo Boscolo. Acertei, Gustavo? Obrigado pela sua participação. O Pérzio, mais quem é que está participando aqui? O Igor, o Henrique, o Thiago Dutti. Todos nós, com o tempo do programa, nós iremos colocar suas observações, tá bom? Então continue participando, faça parte desse debate. Sala Debate está no ar. Muito boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Ricardo. Tudo bem, boa noite. Professor Paulo, sejam bem-vindos. Obrigado pela participação mais uma vez. Sidney, eu começo com você. Por que você se considera um conservador? Bom, acho que com um programa com este perfil seria interessante tentar definir um perfil razoável do que seja um conservador. Qual é o perfil do conservador? Há, ao meu ver, 3 notas distintivas, com matizes diversos, mas que caracterizam o espírito conservador. Principalmente do jovem que hoje assume uma postura mais conservadora. Primeiro, não aderir a promessas coletivistas de felicidade ou de resolução das mazelas sociais por meio delas, isso é um fato. Não aderir a nenhuma promessa política que tenha como princípio de ação a inimizade, como meio de ação a inimizade e como fim de ação a inimizade. O que eu quero dizer com isto? Se olharmos para a ideologia dominante hoje que ocupa o Palácio do Itamaraty, veremos o seguinte: hoje o Brasil, após 10 anos de governo de esquerda, chegou à seguinte situação. Hoje se fomenta a inimizade entre pais e filhos com a lei da palmada, que estava para ser votada, inclusive, hoje no Congresso Nacional, entre homens e mulheres com a lei Maria da Penha, que dá à mulher a prerrogativa do flagrante sem a necessidade de testemunho, de negros contra brancos com as cotas raciais, e também de gays contra héteros com as políticas LGBT. Então, assim, a ideologia atualmente dominante, ela parte de pressupostos distantes de um materialismo dialético marxista que prega a luta e tem a luta como princípio, meio e fim de sua atividade política. Desconfio que o professor Ricardo não concorda com a sua opinião. É isso, Ricardo? Quero a sua opinião sobre os novos conservadores. Sobre os novos conservadores? Bem, os novos conservadores, assim como os conservadores da história recente, compartilham os mesmos ideais, de uma resistência a compreender o processo histórico, aceitar a transformação que é inerente ao processo histórico. Ou seja, os conservadores atuais, eles não se diferem, a grosso modo, dos conservadores da modernidade. Desde o século XIX até hoje, o conservadorismo é uma vertente político-ideológica importante na história. Ser conservador? Eu acho que, na minha modesta opinião, é uma maneira de ver o mundo, de ver o processo histórico insuficiente. Ele tende a desconsiderar que a mudança é algo inerente ao processo.
ele tende a pensar o processo histórico a partir de uma perspectiva rígida, formalista, de uma perspectiva que não aceita a mudança, né? Portanto, eles têm uma dificuldade de entender a realidade, né? E de propor políticas para lidar com a própria transformação. Eles tendem a exagerar o papel dos políticos de esquerda, né? Na condução do processo de transformação, como se o processo de transformação social fosse algo gerido por um pequeno grupo social, os intelectuais, por exemplo, né? E não algo que faz parte da dinâmica da sociedade, especialmente a sociedade contemporânea, na qual o processo de transformação é algo profundamente rápido, acelerado, complexo, contraditório, né? Não são os... desculpa. Não. Você quer concluir? Não, só concluo. Eu quero saber do Paulo se ser conservador significa ser somente ou da direita ou da esquerda. Não. Como é que é isso? Veja bem, eu até fiquei curioso, porque ele elencou que eram 3, né, as principais características do conservador e acabou falando só 2, a não ser que eu tenha me enganado. Mas, assim, eu acho importante, antes de mais nada, a gente entender que conservadorismo, né, é um termo, né, que remete um pouco a essa questão do tempo. Daí a insatisfação aqui natural do professor de história com isso, que ele não compreende o processo histórico, que é manter aquela coisa ou conservar a qualquer preço. Agora, o conservadorismo, a distinção importante é o conservadorismo ligado a essa questão do tempo. Nesse sentido, você pode ser conservador de esquerda tranquilamente. Agora, existe uma coisa da qual até a esquerda se apropriou, que é a ideia de um conservadorismo como uma coisa fundamental, né? Valores, por exemplo, no campo do conservadorismo, na ética, né? O conservadorismo ético, de valores que seriam definitivos, né? No campo do conservadorismo político, de instituições que seriam definitivas, né? Então, nesse sentido, né, o conservadorismo, ele não é uma questão somente de agora eu conservo porque eu acho que as instituições estão legais, aí depois eu não conservo, quero mudar. Porque dessa maneira seria um conservadorismo definido de maneira muito simples, simplista, no sentido do tempo. Eu sou conservador porque eu defendo as instituições democráticas. Aí depois eu não sou mais porque as instituições democráticas não me agradam mais. Eu acho que a definição melhor de conservadorismo seria essa de se você é ou não um adepto, alguém que adere ou que crê em valores definitivos no campo da ética ou em instituições definitivas no campo da política. Então, essa definição que ele propôs, quer dizer, essas características que o Sidney propôs, né, elas realmente, no meu modo de ver, são perfeitas para caracterizar, para definir um conservador. De fato, você diz assim, a inimizade é, por princípio, negativa. A adesão a movimentos coletivos, na meio da rua, é, em princípio, algo negativo. Então, ele é um conservador realmente... na acepção da palavra. Paulo, por lembrar que eu só citei 2 dos 3. Quero, então, o terceiro ponto. O outro é uma connaturalidade quase instintiva com os princípios civilizacionais que fizeram a civilização ocidental começar pela família, que é a célula máter sem a qual nenhuma sociedade saudável pode progredir. Isso numa visão conservadora. Então, o jovem conservador, que hoje, na verdade... existe em número muito menor do que eu particularmente gostaria, né? Ele, por exemplo, é incapaz de assinar embaixo de políticas internacionalistas como as que vemos hoje, estimuladas e instituídas pelo Foro de São Paulo. Se você olhar para a América Latina hoje, com exceção do Chile e, em parte, da Colômbia, todos os países têm mais ou menos a mesma coloração ideológica e o jovem conservador tem a oportunidade de conversar com vários deles. Ele não apoia a política do Papai Noel. Sabe o que é a política do Papai Noel? É usar os recursos seus contribuintes para dar aos companheiros de ideologia de outros países. Vou dar 3 exemplos. O Brasil perdoou inexplicavelmente, recentemente, uma dívida imensa para com o Equador. Permitiu que a Venezuela se apropriasse dos ativos da Petrobras sem nenhuma reação, assinou com o Paraguai um acordo espúrio para a energia de Itaipu, desfavorável a nós, e agora quer perdoar a dívida do Congo e da Angola, ou seja, deixando esse dinheiro na mão de prováveis ditadores que nem sabemos quem são, ao passo que hoje a inflação começa a mostrar os seus tentáculos e, infelizmente, pagamos mais impostos hoje do que o servo da gleba na Idade Média. Então, o jovem conservador é amante da família, amante dos valores tradicionais e quer realmente mudar as coisas por meio do processo democrático. Sidney, por mais que nós tivemos regimes militares
PEC onde a inflação também galopava. Isso não significa que a gente consiga resolver. Ricardo, quero saber sua opinião sobre esse comentário do professor. Sobre Comentário do Sidney. a relação automática entre aumento de inflação e governo de esquerda, né? Eu acho que não tem nada a ver. Quer dizer, a inflação. Só foi um comentário, um adendo. Quer dizer, o perdão da dívida para um governo supostamente de esquerda, para privilegiar, para incentivar países que teriam uma certa afinidade ideológica com o governo que está no governo federal brasileiro. Quer dizer, o Brasil está fazendo o mesmo perdão, né, para outros países africanos, né, que não se caracterizam como países governados por governo de esquerda. Então, não vejo nenhuma relação automática entre uma coisa e outra. Eu acho que tem mais a ver com uma proposta geopolítica do Brasil de se inserir na América Latina, né, e tentar evitar uma perda de prestígio geopolítico na América Latina, na África, para a China, né? Que a China vem chegando de uma maneira muito forte, está conseguindo substituir o Brasil em termos econômicos, políticos, etc., tanto na África quanto na América Latina, e o Itamaraty e o governo federal estão se mexendo para tentar reverter esse processo. Acho que não tem nada a ver com questão de política ideológica, não é? Professor Paulo, Gustavo está participando. Obrigado, Gustavo, pela sua participação. Ele pediu que tivesse aqui um conservador. Estamos aqui com o Sidney. Dê tchau para o Gustavo, ele está te ouvindo, viu? O Pércio Menezes está falando o seguinte, está perguntando, o que há de radical na monarquia? Radical, que eu saiba, é o comunismo que matou mais de 100 milhões de pessoas no século XX e está sendo sistematicamente implantado no Brasil. O que é radical na monarquia? Primeiro ele tem que pensar um pouco o que é esse termo. Está muito carregado esse termo de algum sentido pejorativo ou não, né? Radical é radical, que toma pela raiz. Já diria o velho Marx, né? Tomar pela raiz. Então, assim, eu não sei, não tenho nada a dizer sobre... Depende, que monarquista é radical, qual que não é radical. A monarquia em si mesmo é radical num certo sentido, porque é uma coisa tão distante, aí o professor de história pode falar melhor do que eu, é uma coisa tão distante de nós, né? Que seria uma proposta radical. Voltar à monarquia. Já foi perdida, inclusive a monarquia já perdeu. Ele quer voltar um novo 1993. Já passamos essa página. Já viramos essa página. Não sei se ele quer um novo plebiscito para nós, mas de fato a monarquia já perdeu, e radical no sentido de que não tem nada a ver com a realidade nacional. No meu modo de ver, radical nesse sentido, negativo, inclusive. Sidney, você é a favor da monarquia? Eu, por princípio, sou monarquista, mas não creio, pelo menos no momento histórico, a curto e médio prazo, na possibilidade da restauração da monarquia, né? Mas, de todas as formas de governo possíveis, eu, como estudioso da obra de Santo Tomás de Aquino, assino embaixo uma coisa que ele diz numa obra muito conhecida, chamada De Reino, e que a monarquia é, de todos os regimes, talvez aquele que é capaz de preservar o bem comum da melhor maneira. E cita até uma passagem muito interessante de uma velhinha que rezava para o tirano de Siracusa não cair. Aí o tirano, que era um assassino cruel, chamou a velhinha e disse: minha senhora, a senhora reza para eu não morrer. E disse-me ela então: meu filho, quando eu era novo, tinha um tirano muito pior aqui em Siracusa, eu rezava todo dia para ele morrer. Ele morreu, veio um pior. Passei a rezar para este morrer também. Quando este morreu, veio o terceiro, o mais cruel de todos, que és tu. Se tu caíres, não sei o que virá. Então, assim, parte da noção de que a monarquia, em tese, estamos aqui falando em tese, né, é uma forma de governo que, seja a monarquia constitucional ou seja a monarquia absoluta, tende a preservar o bem comum de uma maneira efetiva. Só que isso é uma polêmica. Você está me perguntando uma opinião pessoal, estou dando Todas as opiniões parecer. Eu espero que sejam pessoais. Mas que não, eu poderia simplesmente me referir aqui ao tema do programa, que era o conservadorismo, o neoconservadorismo. Estamos remontando a monarquia, que na verdade nem está na pauta das discussões principais da política brasileira contemporânea. Então foi um pessoal nesse sentido. Não tem problema. Eu quero sempre ouvir a sua posição pessoal, tá bom? Se sinta sempre em casa para poder falar. Marcos Dutra diz:
Professor Ricardo, os ditos conservadores, aliás, Marcos, obrigado pela sua participação, continue enviando comentários, dúvidas aqui pra gente, porque a sua opinião é que faz esse programa. Então é só entrar no nosso Twitter, o @canalfutura, ou entrar no nosso Facebook, que é o Canal Futura Oficial. As meninas ali, a Marina, a Elisa, a Amanda, elas estão enviando aqui pro computador todos os comentários de vocês, tá bom? Então, Marcos, obrigado mais uma vez, Marcos, pela participação. Os ditos conservadores têm hoje o discurso mais moderno, eficiente e inteligente no Brasil. Difícil, é achar que os esquerdistas que rezam por uma cartilha marxista do século XIX sejam modernos. Seu comentário. Quer dizer, ele considera que os marxistas que rezam pela cartilha do século XIX não sejam modernos, né? Quer dizer, eu diria que nós vivemos na modernidade, né? E a obra de Marx, assim como vários outros intelectuais marxistas do século XIX e do século XX, né, são obras da modernidade, né? São obras que falam de problemas que são problemas nossos ainda, entre os quais a dinâmica da industrialização, do capitalismo, né? Ou seja, esses autores, apesar de terem vivido há mais de 100 anos, né, outros a menos, né, eles ainda falam para a sociedade, eles ainda têm algo a contribuir, né? Porque os problemas da sociedade capitalista atual, do início do século XXI, muitos dos quais são problemas intrínsecos da própria dinâmica do capitalismo, da modernidade capitalista. Portanto, eles são tão modernos quanto outros autores contemporâneos nossos, né? Ótimo. Eu não vejo nenhuma diferença. Professor Paulo, Diego Albuquerque, obrigado, Diego, pela sua participação. Deve ser de Minas. Uai, sou conservador, militar e não quero nenhum militar no poder. Ditadura tô fora, menos ainda ditadura do proletariado. Será que ainda hoje há espaço para um golpe antidemocrático? Olha, eu acho que no momento atual no Brasil não há espaço para um golpe dessa natureza. Mas eu acho, a exemplo de alguns outros filósofos contemporâneos, que essa coisa está se gestando no capitalismo. Ou seja, no médio e longo prazo, acho que haverá bastante campo para golpes, não só no Brasil, mas em outros lugares. A não ser que algo haja no meio do caminho que possa mudar um pouco a configuração das cabeças, né? Há uma configuração meio esquisita, da qual a gente não vai poder falar hoje, mas que me deixa um pouco apreensivo com relação ao médio e longo prazo. Mas no momento atual, não. Acho que é uma defesa muito forte das instituições democráticas em todo lugar e não há espaço para golpe nenhum. Bom, o Gabriel Lopes discorda de você e diz o seguinte: se os militares não tomarem o poder, os bandidos vão. Acorda, Brasil! Obrigado, Gabriel, pela sua participação. Por falar em golpe, em desejo de um golpe, tem aqui o seguinte, deixa eu colocar aqui na tela, se você puder, Pierre, vem comigo aqui, é o www, Facebook, aqui tem um golpe comunista de 2014, é assim que está sendo escrito, então vou falar da forma que está. Tem aqui confirmado 73.114 pessoas. Temos também o golpe militar de 2014, que tem um pouco menos de adesão, tem 11.261 curtidas, e tem também aqui a monarquia, já que é o golpe monarquista de 2014, 404 pessoas. Enfim, nós temos 3 movimentos de golpes. O conservadorismo apoia isso? Não, o conservadorismo não apoia golpe nenhum. E, aliás, é bom fazer a seguinte distinção, porque a Arena, eu tenho feito esse trabalho de formação de jovens que estão procurando a Arena. É bom fazer a seguinte distinção. Recentemente, a Arena foi identificada com um cariz, com um matiz fascista. E, para responder a isso, primeiro é preciso desfazer 2 mentiras históricas que vêm sendo contadas há 40 anos dentro da universidade brasileira, né? A primeira é de que, na verdade, o conservador é deplorável, é um reacionário deplorável, e de que o filosocialista e libertário é formidável. Esta é uma espécie de mentira contada nos bastidores, e quem diz aqui é alguém que tem um irmão muito atuante na Universidade Federal do Espírito Santo e conhece, talvez seja o único intelectual brasileiro hoje dentro da academia que tem uma posição mais de direita, por isso perseguido, chegou até um AVC por conta disso. Então, esta é uma mentira
fundamental. A outra é de que o fascismo é um processo revolucionário de direita. Na verdade, fascismo, nazismo e comunismo são 3 processos revolucionários totalitários e autoritários que têm mais ou menos, têm panos de fundos diferentes, mas dentre os 3, o pior é o comunismo pelo seu caráter internacionalista, ao passo que os fascismos que surgiram aí no século XX tinham um caráter mais nacionalista, e o nazismo, por sua vez, era na verdade um devaneio gnóstico do mito do sangue ariano, que na verdade queria internacionalizar a si próprio. Extremamente ufanista, né? Ufanista, totalmente ufanista. Mas de todos, o pior, sem dúvida nenhuma, é o comunismo por esse caráter internacionalista que, desde o Manifesto Comunista de Marx até os dias atuais, nós vemos. O ex-presidente Lula acabou de falar no Foro de São Paulo que, na verdade, a América Latina é o grande farol da nova esquerda. Na verdade, estava a mencionar um processo que está em curso, né, por meio do Foro de São Paulo. E aqui eu quero dar um crédito a um intelectual que está fora da academia, que é o Olavo de Carvalho, que vem há 10 anos denunciando os estratagemas do Foro de São Paulo. Então, assim, há uma polarização, só que, infelizmente, ela não se dá nas canaletas, vamos dizer assim, saudáveis da discussão, já que muitos conservadores não têm voz ativa. Até agradecemos a Futura por nos receber aqui, isso é um mérito, porque não estamos sendo pré-julgados, estamos tendo a oportunidade de ter alguma voz. Né? Paulo, eu vou passar a bola para você, mas isso é só importante falar que o canal Futura sempre abre a possibilidade de que várias vozes se conectem. Isso daqui, na verdade, é uma rede de olhares, como o Jude Wexel bem falaria. Então, essa é o propósito do Sala Debate, ok? Por isso, continue participando, enviando sua opinião, seu comentário, sua dúvida, de 2 maneiras, pelo @Canal Futura e também pelo nosso Facebook oficial. Paulo, seu comentário. Eu só queria comentar, porque ele mencionou o Olavo de Carvalho, que, no meu modo de ver, é uma influência muito deletéria ao pensamento brasileiro, em geral, né? A questão não é se ele é conservador ou não é. A maneira como ele procede, na maneira como ele procede à base de impropérios, Olavo de Carvalho. Tá. Impropérios, acusações sem nenhuma prova, como fez durante muito tempo como colunista do jornal O Globo, né? É uma coisa extremamente deletéria que atrapalha muito, prejudica muito. E o que é ruim é como a filosofia, eu falando do campo da filosofia, como o campo da filosofia no Brasil é muito frágil e as pessoas gostam muito de uma opinião bombástica, o Olavo de Carvalho cresceu demais no Brasil. É uma influência deletéria nesse sentido. Se ele é conservador ou não, não vem ao caso. A maneira como ele atua, de maneira truculenta, lançando impropérios, acusações absurdas, em colunas, inclusive, sem prova nenhuma, inclusive contra o governo do PT, na ocasião, né, dizendo que havia uma relação clara entre o governo do PT e o narcotráfico, que ele ia provar não sei como, nunca provou nada, e faz programas acusando, xingando pessoas. Quem conhece YouTube sabe disso, né? Eu tentei várias vezes entrar em contato com ele, existem verdadeiros guarda-costas de internet, de YouTube, né, que bloqueiam qualquer acesso a ele, que não quer debater nada. Então é uma influência deletéria ao pensamento, sendo conservador ou não. Não importa ser conservador nesse caso. Agora, é claro, só queria pontuar uma coisinha. Como eu falei, a importância de a gente pensar o termo conservador e conservadorismo nesse sentido. Pode o Sidney, né, não simpatizar, mas o nazismo e o fascismo são movimentos conservadores bastante fortes e potentes, né, na medida em que fazem aquilo que eu falei, quer dizer, apelam para valores definitivos, como a pátria, né, como o sangue. Né? Então, esses são movimentos claramente conservadores e que tiveram bastante sucesso, no certo sentido, tiveram sucesso sim. Aqui no Brasil nunca conseguiram muito sucesso, por razões históricas que o Ricardo poderia explicar, mas é um movimento que tem bastante sucesso. De vez em quando volta essa onda, uma onda conservadora radical, que é o nazifascismo. Sidney falou sobre a academia que trata os conservadores de forma pejorativa, ruim. É isso mesmo que acontece nos corredores do FRJ, nos corredores das universidades? Em todo o tempo que eu convivo na universidade, né, eu nunca percebi isso, né? Eu acho que não existe essa predominância, né, hegemônica, absoluta de um pensamento de esquerda na universidade, né? Existem intelectuais, professores da universidade que são de esquerda, assim como tem outros que têm outras perspectivas políticas, mas não vejo nenhuma animosidade combatente em relação ao conservadorismo na universidade por princípio, né? Quer dizer, eu fico às vezes, eu acho até graça, né, quando vejo comentários na internet de que a universidade ela é dominada por um pensamento revolucionário, né, esquerdista. Quer dizer, eu não vejo isso, né? Quer dizer, talvez eu esteja
convivendo com as pessoas erradas, né? Mas essa predominância de um pensamento revolucionário na universidade, isso é um mito, né? Isso é um mito, assim como é esse mito de que os governos atuais, os governos federais brasileiros nos últimos anos, são governos revolucionários, comunistas, né? Quer dizer, que eu saiba, nem o PT nunca foi um partido comunista, nem o Lula é comunista, né? Assim como a grande maioria dos militantes do Partido dos Trabalhadores. Existem militantes comunistas na história do PT, mas eles nunca foram hegemônicos, né? Então, isso é um mito de que os governos do PT, né, na última década, são governos revolucionários, né? Quer dizer, esse grupo no Facebook do golpe comunista de 2014, isso é mais uma brincadeira, né? Ou mais uma tentativa de... Uma brincadeira que junta 73.114 pessoas. Porque eu acho que, primeiro, a gente não tem nenhuma perspectiva político-revolucionária no Brasil atual, né? Quer dizer, pensando, os partidos de esquerda no Brasil não tem isso como uma referência imediata, né? Quer dizer, esse grupo, né? Ele está mais brincando com uma tendência que existe no Facebook de brincar com muitas coisas, né? De brincar com a própria política. Deixa eu ver se o Sidney acha. Você acha que esse grupo está brincando, Sidney? Não sei se está brincando. Tomei conhecimento dele agora. Mas, em verdade, assim, eu acho que é importante pontuar, primeiro, que para um processo democrático é fundamental haver o contraditório. E hoje, no cenário político brasileiro, do PSOL ao PT, nós temos diferentes matizes de uma mesma cosmovisão materialista, ou seja, não há direita no Brasil organizada. Não há um pensamento de direita. Ele começa a forjar-se aqui e ali, mas não organizadamente. Quem são os partidos de direita no Brasil? Então, já que estamos falando de conservadorismo, temos que pontuar isto. E com relação à Arena, propriamente, eu não sou filiado à Arena, minha atuação é de colaborador informal, mas pelo contato que eu tive com todos os rapazes que hoje procuram o partido, na verdade, pude identificar, primeiro, a absoluta predominância de jovens, a variedade de formações, há advogados, filósofos, professores de filosofia, alunos de filosofia, há militares, sim, também, mas não se trata de um partido militar, mas há militares. Os militares não podem expressar-se politicamente. Claro. Então, na verdade, seria muito bom para o Brasil haver uma direita organizada ideologicamente, com um discurso bem afinado para poder contrapor a esses matizes. Permito-me discordar do Ricardo, porque na verdade, você tem toda a razão. A companhia é que talvez seja errada, porque quem sofre esta pecha é quem realmente se coloca como alguém atuante na direita. Então, acho que assim, este é o viés de uma discussão saudável. Precisamos de uma direita no Brasil. Nessa passagem, desculpa, eu acabei interrompendo, você quer fazer... Não, diga. Você acha que com esse passar do tempo a esquerda no Brasil não se endireitou? Não. Não, ela continua de esquerda? Não, ela continua, a meu ver, totalmente de esquerda e hoje, só que o processo revolucionário aqui, esse nome pode significar muitas coisas, né? Já diziam os medievais que há termos equívocos, unívocos e análogos. Você tem que definir claramente os termos para que as pessoas entendam o que você fala. Revolucionário não é só o processo de tomada de poder, é um processo em uma espiral constante que vai mudando o vetor dos valores sociais. Então, hoje nós já vivemos uma revolução anticristã, né, que pode ser percebida na pauta hoje dominante na política, desde aborto, casamento entre homossexuais, enfim, um conjunto de ações que é a espécie de pá de cal sobre os resquícios de civilização cristã. Então, o conservador é alguém contrário a isso por princípio, por meio e por fim. Então, Agnês Leal, esses querem falar alguma coisa? Deixa eu só rapidinho falar o comentário dos nossos telespectadores, eu passo a bola para você, tá, Paulo? Eu queria falar. Agnês, obrigado pela sua participação, tá? Passo a bola primeiro para o Paulo, depois for para você, tá, Ricardo? Os manifestantes não querem os militares de volta ao poder, nunca. A Isabel Cristina Teixeira diz o seguinte: obrigado, Isabel, também pela sua participação. O Canal Futura está aberto sempre para você, tá? Pelo menos não teríamos vândalos.
Não sei qual é o comentário anterior. Só que esse pensamento é uma fuga para os acontecimentos, ninguém quer os militares no poder. A Maria também fala, aberrações e retrocessos existem, evolução não significa ficar mais inteligente às vezes, como é o caso, é um andar para trás. Obrigado, Maria, pela sua participação, tá? A Lua Mai, só acho que tudo que é antidemocrático é radical. Só acho de qualquer lado que venha, esquerda, direita, de cima ou de baixo. Obrigado pela sua participação, Lua. Cláudio Henrique diz, a Arena aceita as mudanças, somente pede que elas sejam gradativas, mais bem planejadas. Isso ele falou pelo Twitter. Obrigado pela sua participação, Cláudio. Bom, estamos chegando aqui. Cláudio Henrique, deixa eu passar o Washington Reis. Obrigado, Washington, pela sua participação. Não há o risco de a Arena confundir conservadorismo com autoritarismo? Trocar a ditadura comunista por uma conservadora seria realmente o caminho? Como a Arena vê sua ação num regime democrático? Washington, vou fazer o seguinte, eu vou passar a bola para o Paulo, depois eu vou para o Ricardo e aí o Sidney responde a tua pergunta, ok? Paulo, a bola está contigo. Eu só queria pontuar rapidamente, para não tomar muito tempo. Em primeiro lugar, que essa pá de cal a que o Sidney se referiu, aos valores da civilização cristã, já está sendo colocada há muito tempo. Quer dizer, esses eventos... Então, na verdade, é uma coisa já de longo tempo. E eu concordo com ele quando ele fala de processo revolucionário ser alguma coisa que não implica, aí eu vou até além, não implica nem que haja um coroamento com uma revolução com R maiúsculo. Existe um processo revolucionário de fato que pode não dar em nada. Eu queria só pontuar isso. Outra coisa que eu queria pontuar com relação ao que o Sidney falou é com relação a ele no início se lamentou um pouco da má fama do conservador, né? E um pouco agora recentemente da má fama do militar. Eu queria dizer que é naturalíssimo que haja má fama, tanto do militar quanto do conservador, haja vista a história recente do Brasil. Quer dizer, a própria Arena, inclusive, eu quero te preparar para o pior, sem fazer nenhuma piada aqui, que é o seguinte, a Arena também vai sofrer resistência porque ela tem má fama, haja vista a história recente. A Arena era o partido da ditadura, que é o partido de quem fez o golpe. Então é um partido que você, para associar, você vai ter que fazer uma limpeza na Arena, para você, na imagem da Arena, para você apresentar a Arena como um partido que é conservador, porém não é golpista, não é autoritário. Mas, professor Domenech, na verdade, assim, retirar da antiga Arena a circunstância histórica que a circunscreveu, ou seja, o Brasil passava por uma polarização ideológica e estávamos com movimentos radicais de guerrilha, com a intenção de implantar uma ditadura do proletariado. Quem diz não sou eu, o ex-deputado Fernando Gabeira acabou de dizer publicamente que a intenção deles nunca foi a democracia. Então, na verdade, a antiga Arena teve a sua ação justificada num plano de guerra ideológica sob o qual o Brasil estava em risco de passar por uma ditadura sangrenta, como são as ditaduras de esquerda. Então, assim, o novo Arena não se envergonha dele. Mas essa é uma outra discussão. Eu sei, mas assim, não. Sim, essa é uma outra discussão. Eu estava discutindo uma coisa de cada vez. Eu quis apenas dizer o seguinte, que você vai ter que fazer um trabalho aí de arrumar, apresentar uma imagem da Arena que não necessariamente, para usar o seu discurso, não vai ser necessariamente autoritária nesse momento agora, não vai ser necessariamente golpista nesse momento. Então, mas à primeira vista, a Arena... À primeira vista, a Arena está associada, não tem como, a autoritarismo e golpismo. Não tem saída, infelizmente. Mas associada por quem? Exatamente para aqueles qualquer pessoa que estuda história. Não por qualquer pessoa que estuda história. É isso que eu estou tentando pontuar, né? Estamos querendo, nós conservadores, chegar a ter voz ativa, não só na política, como nas universidades, que hoje somos minoritários, sim, senhor. Né? Não há, me indique, uma corrente política de direita dentro da universidade brasileira. De próximo. De esquerda, vários. Vá para a história dele, história medieval, você vai encontrar vários autores. Você vai história recente, vários autores de viés filomarxistas declarados. Né? Não são poucos. Agora, de direita você não vai achar. Agora, nós... Digo aqui, não em nome do partido, o novo Arena, né, ele nasce num momento totalmente distinto daquele da década de 60 e 70 e com propósitos absolutamente democráticos, mas sem se envergonhar de uma luta que, na verdade, os militares de então fizeram de evitar talvez a mais sangrenta das revoluções na América Latina, dado a caráter continental do Brasil. Ricardo, deixa eu ouvir, senão a gente não vai escutar. O Ricardo está calado ali. Fala, Ricardo. Sobre a ditadura, né? Bem, o golpe, a ditadura militar no Brasil, quer dizer, ela tem tem uma página negra da história do Brasil, né? Quer dizer, um momento histórico muito infeliz da história recente, né? E o partido, a Arena, né, foi fundada justamente para servir os interesses da Revolução Redentora, né? É interessante que
aqueles que realizaram o golpe de 64 fizeram questão de intitular o golpe de uma revolução, né? Uma revolução que impediria a tomada do poder pelos comunistas, né? Quer dizer, ou seja, todos aqueles que naquele momento histórico eram a favor de mudanças progressistas no Brasil eram genericamente chamados de comunistas. Ou seja, na história política da segunda metade do século XX, todos que lutavam por uma sociedade mais justa, igualitária, fraterna, etc., eram indiscriminadamente colocados no mesmo saco, ou seja, todos eram chamados de comunistas. E a chamada Revolução Redentora, né, o golpe de 64, ele se valeu dos préstimos da Arena. A Arena, inclusive, lançou o primeiro, o segundo presidente revolucionário, né, do golpe, né, o Médici, né, ele foi indicado em convenção da Arena, realizada no Congresso Nacional. Ou seja, um partido que foi criado para servir os interesses da ditadura militar no Brasil, que foi sangrenta, assim, né? Mais de 300 pessoas desapareceram ou morreram em circunstâncias violentas no Brasil. A ditadura no Brasil foi violenta, não se né? Foi sangrenta. Flores de uma guerra ideológica revolucionária, né? Qual foi a guerra em que se trocaram flores? Né? Na verdade... Bom, então que a gente faça de dar flores agora, né? Flores, exatamente. Eu acho que senão a gente vira uma discussão do século XX e a gente não entra no século XXI. Seu comandante. O nosso tempo comandante de maneira alguma, nem de esquerda e nem de direita. O que eu quero dar para vocês são flores realmente. Obrigado por vocês terem vindo. Obrigado, Sidney. Ricardo, voou, mas é isso daí, a vida é essa. Paulo, obrigado pela sua vinda. Obrigado. Olha, eu quero mandar um abraço especial para todo mundo que participou. Eu faço questão do Washington. Washington, acho que foi respondida a sua pergunta, né? Severino, Renan Prado, Marina, Deia, enfim, Gilvaldo, enfim, todo mundo que participou aqui nos nossos canais de redes sociais, o Facebook e o Twitter. Sejam sempre bem-vindos aqui no canal Futura. Thiago, parabéns. E também o seguinte, próxima semana tem volta de José Brito Cunha. Muito boa semana para você. Tchau, tchau.